Ok, então, aula do dia 8 de julho, terceiro ano, curso de eletromecânica. Bom, pessoal, o material que eu mandei para vocês é esse material aqui, ó. Hoje nós vamos falar sobre sistemas lineares, tá? Então, vamos dar uma introdução aqui, vou mostrar todo esse material para vocês, falar os tipos de sistemas que existem, depois nós vamos pegar aqui um exemplo. Aí eu vou calcular de duas maneiras diferentes, tanto pelo escalonamento quanto pelo, pelo método de Cramer, tá? Aí eu já vou dar vou mostrar para vocês aqui como que a gente usa isso dentro das leis de Kirchhoff, né? Dentro da área de vocês. Vamos calcular um sisteminha aqui, talvez não dê tudo, não dê para fazer tudo hoje, e depois ele vai ter algumas questões para poder estar fazendo na próxima aula. Hoje praticamente vai ser uma aula mais teórica, tá? Acredito que não vai estar tempo de fazermos tudo isso aí hoje. Então vamos lá para o nosso quadro. Eu vou Eu vou escrevendo aqui, tudo isso daí, se você quiser, quem quiser acompanhar, tá? Pode acompanhar direto pelo material aí. Então vamos lá. Bom, pessoal, para entender o que vem a ser sistemas lineares, eu tenho que saber o que é uma equação linear. Saber o que é uma equação linear. Veja, a palavra já dá uma ideia que seria uma linha, né? Uma linha. Mas, quando vocês estudaram lá no primeiro ano, e talvez já estudaram também até lá no nono ano, quando a gente tem um plano cartesiano, vou fazer um rascunho só para poder ilustrar isso para vocês. Quando você tem um plano cartesiano e você tem uma equação de uma reta, né? Vamos supor que, ó, eu tenho aqui uma reta, tá? Então, essa equação a gente via quando estudou lá, que essa equação ela é produzida através de uma função desse tipo aqui, ó, ax mais b, tá? Então, quando eu falo de sistema linear, eu estou justamente tratando de equações que formam uma reta tanto na primeira dimensão, quanto em segunda dimensão, em duas dimensões, quanto em três dimensões. Na realidade, duas dimensões e três dimensões. Uma dimensão praticamente não existe, não tem muito sentido. Mas é como se fosse duas dimensões e três dimensões. Nesse caso aqui do plano, eu teria duas dimensões, né, que nós chamamos lá, a gente chamava lá de eixo x e aqui chamava de eixo y, tá certo? Então, essa equação aqui, ela dava o desenho dessa reta. Então, equações lineares são justamente isso. Fala linear por quê? Porque é uma linha. Mas essa linha ela pode estar em várias dimensões, não necessariamente ela pode estar em duas dimensões, ela pode estar em três. Nós não falamos mais do que três porque não é possível desenhar, tá? Mas ela pode estar em quatro, em cinco, em quantas dimensões forem necessárias, tá? Então, nós dizemos que uma equação ela é linear quando ela pode ser escrito dessa forma aqui, ó. Eu vou colocar aqui, ó, um termo, vamos chamar de A1. Aí eu tenho aqui x1. Essa é a minha primeira incógnita da dimensão, tá? Depois eu tenho uma outra, um A2, que é um número qualquer, pertence aos reais. Aí eu tenho x2. Esse x2 aqui seria a minha segunda incógnita da minha equação. No caso, quando eu estou trabalhando com duas dimensões, seria o x e o y. Tá? Então, essa aqui seria A1x e A2y. Tá? Só que isso não acontece só com duas, isso aqui pode ter n. Né? Então, eu tenho aqui, teria aqui mais A3, x3, e isso aqui pode terminar eu posso ter n equações. Então, vou colocar aqui ANXN. Tá? Isso daqui é igual a zero. Igual a zero, porque é só eu pegar tudo que está de um lado e passar para o outro lado, ela vai ficar sempre igual a zero. Tá? Então, isso aqui nós chamamos de equação linear. Lembrando que o A1
o A2, que são esses termos aqui, eu vou dar um exemplo daqui a pouco, ou até chegar no AN, né? Esses números aqui, eles pertencem ao conjunto dos números reais, ou seja, esse A1, A2, AN pode ser qualquer número, pode ser um número positivo, pode ser um número negativo, pode ser uma fração, pode ser uma potência, pode ser uma raiz, pode ser qualquer número, tá certo? Agora, o caso de x1, x2, x1, x2 e etc. aqui são incógnitas, tá? Até o xn, essas aqui são as nossas incógnitas. O que é uma incógnita? É o valor que você quer descobrir. Por exemplo, vamos dar um exemplo aqui de algumas equações. Eu posso pegar essa aqui, por exemplo, ó, vou colocar em forma de letras, x mais 2y menos 3z igual a 5. Pronto, isso daqui é um exemplo de uma equação linear, tá? Então, esse aqui eu coloquei igual a zero, porque eu poderia passar para o outro lado, poderia até, deixa eu ver se aqui no... eu coloquei igual a C aqui, tá? Vou colocar igual a C aqui, porque nem sempre vai ser igual a zero. Quando ela é igual a zero, é um caso particular. Vou colocar C aqui, ó, tá? Esse C também, ele pode ser qualquer número, tá? Pode ser uma raiz, pode ser uma fração, pode ser qualquer número, tá certo? Vou colocar um outro exemplo aqui, vamos trabalhar com outras letras. Se eu colocar aqui menos 2V menos mais 4T mais U igual a menos 10. Pronto, esse aqui é outro exemplo de uma equação, que nós chamamos de equação linear, tá? Bom, esse termo C aqui, vou fazer só uma observação aqui, esse termo C aqui é o que nós chamamos de termo independente. Independente porque ele não é ligado a nenhuma incógnita, tá? Chamamos esse termo aqui de esse valor de C de termo independente. Tudo bem até aqui, pessoal? Alguma dúvida? Tá tudo bem. Ok. Quando esse termo C, e no caso particular, né, quando o C é igual a zero, quando esse C é igual a zero, aí nós damos um nome particular a essa equação, tá? Nós falamos que ela é uma equação linear. Aqui, ó, se o C é igual a zero, nós chamamos de equação linear, porque ela é linear, vai gerar uma equação de uma linha, tá? Homogênea. Homogênea. É um caso particular quando o valor de C, que é o termo independente, dá zero. Aí, pessoal, então, olhando o que é uma equação, então eu posso dizer para vocês que eu não posso chamar de equação linear, por exemplo, uma equação desse tipo. Se eu tiver aqui x ao quadrado mais 2y menos z igual a 5. Tá? Isso daqui não é uma equação linear. Por quê? Porque o termo x, ó, ele está elevado a um expoente quadrado. Isso daqui não vai dar, se eu jogar isso daqui, plotar o gráfico dessa função do jeito que ela está escrito aqui, isso não vai me dar uma reta. Isso pode me dar uma curva qualquer, tá? Eu nem sei que curva que é, joguei aqui um exemplo, tá? Mas isso não vai me dar uma reta. Se isso não me dá uma reta, então eu não posso chamar de uma equação linear, tá certo? Um outro exemplo de que eu não posso chamar de equação linear. Se eu tiver, por exemplo, vou colocar aqui o x mais raiz de y mais 3 igual a 3z
igual a 10, por exemplo. Isso aqui também não é uma equação linear. Por causa de quê? Por causa dessa raiz aqui. Porque raiz de y nada mais é do que y elevado à potência 1 sobre 2. Tá certo? Então, todos os termos têm que ter potência 1 aqui em cima. E tem que ser termos separados, tá? Eu não posso ter, por exemplo, uma equação desse tipo, ó, x mais yz menos xy igual a 2. Isso também não vai me gerar uma equação linear, tá? Por quê? Porque eu tenho a multiplicação de dois termos aqui, ó. Tá? Uma equação linear ela tem que ser obrigatoriamente daquela forma que eu escrevi, ó, um número acompanhado de uma letra, que é a incógnita, outro número acompanhado de outra letra, que é outra incógnita, e aí sucessivamente, até eu ocupar todos os números acompanhados de uma letra. Essas letras aí são as incógnitas, beleza? Então, uma vez entendido o que vem a ser uma equação linear, então nós vamos ver o que é um sistema linear. Um sistema linear, como o nome diz, ó, sistema, tá? Sistema. Ele sistematiza várias equações lineares. Então, um sistema, ele é todo, matematicamente, ele é tudo que pode ser escrito dessa forma. A gente usa uma chave aqui, tá? E aí a gente começa a ter várias equações. Eu vou pegar uma aqui, ó, x11, a11, x11, por que 11? Porque eu estou na primeira linha, então é a primeira incógnita na primeira linha. Mas, aí eu posso colocar aqui 12, porque eu estou na segunda coluna aqui, vou colocar o x aqui, x12, mais, e sucessivamente, até eu encontrar o A1N, x1, 1N, igual, vamos chamar aqui de C1. Tá? Então, esse daí é uma equação. Vamos colocar mais uma aqui. Então, a segunda seria essa daqui, ó. Sucessivamente, tá? Até encontrar aqui a segunda equação, 2n igual a C2. E assim vai. Então não importa quantas eu tenho aqui, tá? Até chegar na última. A última aqui vai ser, eu chamei de m aqui, tá? Isso aqui é só a maneira que a gente escreve matematicamente, viu, pessoal? Não se preocupe com isso daqui, eu só estou querendo mostrar que nós temos várias equações. Pronto, até a última aqui, que vai ser mn, xmn. Pronto, cn. Tá? Então, um sistema linear é um sistema de várias equações. Aí eu coloquei duas, depois coloquei a reticências para poder indicar que isso aqui continua. Quantas tiver? Pode ser uma, pode ser duas, pode ser três, quantas equações tiver. Tá? Então, nós dizemos que essa é um sistema linear de m equações, né? Nós temos aqui m equações, por isso que eu coloquei a letra m aqui, ó, são m equações, e n incógnitas. O que é incógnita? É cada letra dessa daqui, ó. Aqui eu tenho uma incógnita, aqui eu tenho outra incógnita, e aí eu vou ter várias incógnitas. Então, nós falamos que é um sistema m por n. M incógnitas e n equações. Beleza? Agora, vamos fazer um exemplinho aqui. Um exemplo simples. Se eu colocar aqui, ó, 2x mais 3y menos z igual a 10. Aí aqui eu coloco menos x menos y mais 5z igual a 8.
Aí coloco mais, vou colocar mais um, porque eu tenho 3 incógnitas, vou colocar 3 equações. Então vai ficar aqui, sei lá, 4x mais y menos 3z igual a menos 5. Tá? Então isso aqui é um exemplo de uma equação. Eu chutei esses valores. Tem solução? Não sei. É o que nós vamos ver agora. Como é que a gente faz para poder calcular as soluções de um sistema linear? Beleza, pessoal? Agora, o que vem a ser, o que significa um sistema? Significa que se eu tenho 3 equações e tenho 3 incógnitas, esse sistema é possível de ser resolvido, que é o que nós vamos ver agora. Agora, nós chamamos de, se por acaso esses termos aqui, ó, tá? Que no caso é C1, C2 e C3 aqui, se todos eles for igual a zero, tá? Se for igual a zero, aí nós chamamos de sistema linear homogêneo, tá? Igual nós falamos ali da equação, nós chamamos de sistema linear homogêneo, tá? Homogêneo porque esses valores são todos iguais a zero. Nós vimos que uma equação, quando é igual a zero, nós temos uma equação linear. Quando nós tivermos todas as equações, tem que ser todas? Tem que ser todas. Não pode ser duas e uma não. Todas elas for igual a zero, nós temos um sistema linear homogêneo. Beleza, pessoal? Alguma dúvida até aqui? Ok, então. Então vamos com relação à classificação de um sistema. Vamos classificar o sistema então. Classificação de sistemas lineares. Vou colocar aqui, SL, sistemas lineares. Existem 3 maneiras de classificar um sistema. E todos eles eu classifico em relação à solução que o sistema me proporciona. Eu coloquei esse desenho aqui para vocês, aí no material. Então, esses aqui são os tipos de sistema. Está aqui o sistema. Esse sistema ele pode ser um sistema possível. Ele pode ser um sistema possível ou pode ser um sistema impossível. Tá? Então essa é a primeira classificação. Eu estou falando com relação ao quê? A solução. Se eu consigo calcular os valores, eu chamo ele de possível. Se eu não consigo calcular, eu chamo de impossível. E quando ele é possível, eu tenho 2 outras classificações. Ou ele pode ser um sistema determinado, ou ele pode ser um sistema indeterminado. Tá certo? Em termos, nós falamos que é um sistema, esse determinado, nós falamos que é um sistema possível. Tá? Nós escrevemos assim, ó, sistema possível e determinado. Chamamos esse aqui de sistema possível, mas indeterminado, SPI. E esse último aqui nós chamamos de sistema impossível. Tá? Então, só frisando novamente. Eu tenho um sistema, vou tentar calcular o valor das incógnitas. Se eu consigo chegar numa resposta onde eu tenho o valor das incógnitas, esse sistema é possível e determinado. Se eu chego num lugar onde eu não consigo chegar propriamente a uma resposta em função de números, tipo x é igual a tanto, esse sistema ele é possível, mas ele é indeterminado. Agora, se eu não consigo chegar em lugar nenhum, esse sistema então é classificado como sistema impossível. Tá? Essa é a classificação que nós temos para os sistemas. Então, como que eu faço, pessoal, para poder calcular então, vamos ver um roteiro para poder solucionar um sistema então. Claro que isso aqui é uma parte bem teórica, é uma parte bem mais chatinha, mas a gente tem que passar por isso. Vamos ver um roteiro
para calcular um sistema. Então, o que eu faço primeiro? A primeira coisa que eu vou fazer é montar uma matriz. Tá? Vou montar uma matriz com todos os elementos A1, A2, até o AN e, por último, o C. Tá? Primeira coisa, vou dar um exemplo daqui a pouco. Depois, em segundo lugar, eu vou aplicar o que nós aprendemos. Ou eu vou usar o escalonamento, aí eu tenho que escolher um dispositivo, escalonamento, ou eu vou utilizar a regra de Cramer. Claro que vocês têm que lembrar nesse caso que o escalonamento eu posso usar ele para qualquer matriz. Posso usar para uma matriz 2x2, uma matriz 3x3, 4x4, 5x5 e assim sucessivamente. Agora, tem que lembrar que a regra de Cramer, eu tenho alguns detalhes que eu tenho que observar. Primeiro que a regra de Cramer, como eu tenho que fazer determinante, eu só posso calcular até uma matriz 3x3. Passou disso, a regra de Cramer já não serve mais. E outra coisa que eu tenho que observar, que nós vimos nas aulas passadas, é que o determinante da primeira matriz, aquela dos termos que vai de A1 até N, ele não pode ser zero, tá? Ele tem que ser diferente de zero, porque a gente viu na aula passada que eu tenho que dividir por alguma coisa. Se esse alguma coisa for zero, então a regra de Cramer já não serve para esse caso. Aí eu tenho que obrigatoriamente usar o escalonamento. E por fim, eu tenho que classificar o sistema, então. Aí eu vou conseguir classificar o sistema. Aí eu tenho que classificar o sistema. Depois que eu calculei, que eu escalonei ou utilizei a regra de Cramer, eu tenho que classificar o sistema. Classificar como? Ora, eu tenho que dizer se esse sistema ele é possível ou determinado, se ele é um sistema possível, mas indeterminado, ou se ele é um sistema impossível. Aí eu vou classificar o meu sistema, tá? Vamos pegar um exemplo. Vamos começar por um exemplo aqui, para vocês entenderem tudo isso. Essa parte teórica não é bacana. Tá aqui, ó. Tem um sisteminha aqui. Esse é um sistema. Veja, 2x mais y mais 3 é igual a zero. 2x menos y menos e igual a zero. X menos 2y menos 3e igual a zero. É um sistema homogêneo, que nós acabamos de ver, porque aqui tudo é zero. Então, ele é um sistema homogêneo. Vou colocar aqui um sistema linear homogêneo. Tá? Então, nós vamos seguir as etapas que nós anotamos ali. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou montar uma matriz com todos os termos, né? Com todos os termos A1 até AN e o C. Vou montar uma matriz. Olha só, você vai tirar esses valores dali. Então, ó, na frente do x aqui, ó, eu tenho o termo A1, que seria 2. No y, eu tenho 1 aqui. Na frente do z, lembra, quando não tem nada na frente, é porque é 1, tá? Não é 0, atenção. Cuidado, porque se fosse 0, 0 vezes y dá 0, então é 1. Aqui eu tenho o 3. E depois eu tenho o termo independente, tá? Eu costumo, só para efeito de diferenciar, colocar estracejadinho, mas fica a critério de vocês, tá? E aqui eu tenho 0. Na linha de baixo, a mesma coisa. Eu tenho 2 aqui, ó, 2, menos y, que então seria menos 1, menos z, então seria menos 1, e 0 do outro lado, termo independente. Fecho aqui o meu sistema. Na outra, eu tenho 1 aqui, menos 2, menos 3 e 0. Pronto, então essa é a primeira etapa. É tirar do sistema os termos, os valores, sem as incógnitas, tá? Só os números, sem as incógnitas. Aí nós vamos para o passo 2. Ora, o que diz o passo 2? Eu tenho que escolher um dispositivo para poder utilizar.
ou pode ser por escalonamento, ou pode ser pela regra de Cramer. Vamos fazer pelo escalonamento primeiro. Vamos relembrar, que aí ajuda a relembrar. Eu vi pelas atividades de vocês que tem muita gente que ainda não consegue fazer com perfeição esse sistema. O que eu vou fazer? Eu vou copiar aqui a primeira linha. Vou fazer mais rápido, tá, pessoal? Não vou fazer passo a passo, não. Se alguém tiver com dúvida, aí me interrompa. Então, aqui vai ficar o 0. Então, lembra da regrinha? Qual o número que eu multiplico por 2 aqui para poder subtrair do 2 e fazer dar 0 aqui? É só subtrair, né? Uma pela outra, não precisa nem multiplicar por nada, é só fazer essa menos essa. Então, quando eu faço 2 menos 2, aqui já dá 0. Lembrando que eu tenho que zerar esses elementos aqui. Tem que zerar esse elemento aqui, vou colocar uma bolinha aqui. Eu tenho que zerar esse elemento aqui, tem que zerar esse daqui e tem que zerar esse daqui, ó, tá? Tem que dar 0 aí para escalonar. Vou apagar isso aqui agora. Então, 2 menos 2 já dá 0 aqui. 1 menos menos 1 dá 1 mais 1, né? Ou seja, dá 2. 3 menos menos 1 dá 3 mais 1, ou seja, 4. E 0 menos 0 dá 0. Ok, agora vamos zerar esse daqui. Ó. Como é que eu faço para zerar? Ora, vamos multiplicar ele por 2 ou por menos 2 e somar com a primeira linha aqui. Tá? Vou multiplicar ele por 2, porque a hora que eu faço 2 vezes 1 dá 2, subtraindo de 2 dá 0. Então, eu vou multiplicar 2 vezes 1 dá 2, então 2 menos 2 dá 0. Eu estou multiplicando pela de baixo e subtraindo da de cima. Professor, eu posso multiplicar por menos 2? Pode, também. Podia multiplicar por menos 2 e somar com a outra, tanto faz. Então, vamos lá. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Menos 4 menos 1 dá menos 5. Lembrando que eu estou multiplicando pela de baixo e subtraindo da de cima. 2 vezes menos 3 dá menos 6. Menos 6 com menos 3, né? Menos 6 com menos 3 dá menos 9. Coloca aqui, ó, menos 9. 2 vezes 0, 0. 0 menos 0 dá 0. Pronto. Ok. Agora eu vou... Tem que zerar agora esse termo aqui, para a gente poder encerrar. Beleza? Então, vamos escrever novamente. Vou escrever novamente aqui. 2, 1, 3, tracejadinho, 0. Fecha aqui. Linha de baixo. Posso copiar já, não vou mexer nela mais. 0. Pronto. Agora tem que zerar esse número aqui. Para eu zerar esse número, eu tenho que multiplicar essa por 2 e tenho que multiplicar de cima por 5. Tá? Então, vou multiplicar essa por 2 e multiplicar essa por 5. Por quê? Porque como já tem menos aqui, então 2 vezes 5 dá 10. Então, fica menos 10. 5 vezes 2 dá 10. 10 menos 10 dá 0. Então, pronto. Automaticamente eu consigo 0 aqui. Vamos ver na outra. Aqui vai ficar 2 vezes 9, 18. Então, vai ficar menos 18 mais 5 vezes 4, 20. Então, menos 18 com mais 20 dá 2. E aqui dá 0. Porque 2 vezes 0 é 0, 5 vezes 0 é 0, 0 mais 0 é 0. Pronto. O nosso sistema está escalonado. Uma vez que está escalonado o sistema, agora é só eu resolvê-lo. De que maneira? Para que a gente usa o escalonamento? Porque agora eu tenho essa igualdade aqui. Ó. Eu tenho essa igualdade aqui. Ó. Eu tenho que 2 e 0 do lado. Como isso aqui representa a última incógnita, então eu tenho que 2z é igual a 0. Lembra que a última coluna é a última incógnita. Então eu tenho 2z igual a 0. Então quanto que vale z? 0, né? Porque divide por 2 dos dois lados, aqui dá z, 0 dividido por 2 dá 0. Agora, obtive a primeira resposta, eu vou na segunda linha.
que eu tenho na segunda linha? Eu tenho 2, 4 e 0. Ou seja, eu tenho que 2y. Por que y? Porque a segunda coluna é y. Mais 4z. Por que z? Porque é a terceira coluna. É igual a 0. Só que agora eu já sei o valor de z. Eu sei que é 0. Então eu substituo o valor dele aqui. Então vai ficar como? 2y mais 4 vezes 0 dá 0. Então, igual a 0. Quanto que vale y, então? 0 dividido por 2, divide por 2 dos dois lados, isso aqui dá 0. Então, já sei que o z vale 0 e o y vale 0. Vamos calcular o último agora, essa última linha agora. Ou seja, 2, agora é x, porque eu estou na primeira coluna, mais y mais 3z, que nada mais é do que a equação principal lá em cima, igual a 0. Substituo os valores que eu tenho. Eu sei que o z vale 0 e eu sei que o y vale 0. Então vai ficar 2x mais 0, 3 vezes 0, 0, então vai ficar 0 mais 0 dá 0, igual a 0. Ou seja, quanto que vale o x? 0 também. Então, qual que é a solução do meu sistema? 0, 0, 0. Essa solução, nós chamamos ela de solução trivial. Tá? Nós chamamos esse tipo de solução trivial. Ou seja, tanto o valor de x, quanto o valor de y, quanto o valor de z, vale 0. Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Professor, eu Sim. perdi aquela parte. E de quais valores eu pego para x, y e z? Não entendi, não entendi. Quais valores eu pego para x, y e z? Não, não é quais Daquela valores. segunda parte. Não, não é quais valores que eu pego. Eu peguei essa equação aqui, ó, 2 e 0, e escrevi ela aqui. Não é que eu estou pegando, é justamente o objetivo do sistema é achar esses valores. Eu estou querendo encontrar. Estou querendo encontrar o valor de x, estou querendo encontrar o valor de y e estou querendo encontrar o valor de z. Essa que é a ideia. Tá? Então não é que eu peguei valores. Através desse finalzinho aqui do meu sistema, que deu 2 e 0, através disso daqui, eu consegui descobrir o valor de z. Aí depois eu fui substituindo, eu fui achando um e fui voltando às equações. Eu peguei primeiro essa de baixo, que eu tenho só uma incógnita, depois voltei para a segunda, depois voltei para a terceira. E aí eu fui encontrando os valores de x, de y e de z. Vamos, não sei se eu respondi, mas eu vou fazer um outro exemplo. Eu vou fazer um outro exemplo. Professor, você poderia fazer um exemplo com regra de Kramer? Porque, ao meu Isso. ver, eu acho mais Você fácil. acha mais fácil? Não tem problema. Era exatamente o que eu ia fazer agora. Eu vou fazer o seguinte. Deixa eu ver se dá para usar esse exemplo aqui. O duro que esse exemplo aqui pela regra de Kramer não dá. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Só um minutinho. Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Ó, vamos pegar esse daqui. Eu só esqueci nesse último detalhe, pessoal, que, deixa eu voltar aqui, ó, que é a gente para classificar o sistema, tá? Então, se esse sistema aqui, que era o terceiro passo, que eu tinha colocado lá, que a gente tem 3 etapas, nós vimos a primeira, vimos a segunda e a terceira, a terceira, que a terceira é classificar o sistema. Esse sistema, no caso, ele é possível. Por que ele é possível? Porque nós achamos resposta. E é determinado. Tá? Ele é possível, nós encontramos a resposta e eu achei que o x, o y e o z vale 0. Então nós classificamos ele como sistema possível e determinado.
esse exemplo aqui, ó. Então vamos resolver ele pela regra de Cramer. Fica a critério, viu, pessoal? Os dois, só que lembrando que a regra de Cramer, daqui a pouco, se tivermos tempo, eu vou fazer mais um exemplo. A regra de Cramer, se você tiver uma matriz maior do que 3 incógnitas, não dá para utilizar, tá? Não dá para utilizar. E, lamentavelmente, quando vocês trabalham com as leis de Kirchhoff, geralmente as suas malhas, as malhas do seu sistema, geralmente são mais de 3, tá? Geralmente são 4, 5, e aí, infelizmente, o sistema, a regra de Cramer não serve. Se alguém quiser depois pesquisar e tentar ver a solução de Laplace, tem também o teorema de Laplace. O teorema de Laplace dá para calcular também sistemas maiores do que 3. Eu não quis colocar porque ele já é um pouquinho mais avançado. Então vamos lá. Primeira etapa nossa, então, é o quê? É montar a matriz, né? Então, a primeira etapa é montar a matriz. Essa primeira etapa é igual para qualquer um dos dois, tá? Então eu vou tirar os valores ali, ó. Então eu tenho 1 para x na primeira, 1 para y e 1 para z. E depois eu tenho o termo independente aqui, 6. Na segunda eu tenho 1, 2, 2 e 9. E na terceira eu tenho 2, 1, 3 e 11. Bom, acredito que nessa primeira etapa eu acredito que não há dúvidas, né? Alguém por acaso não entende o porquê ou da onde eu estou pegando esses números? Se alguém não entende, se manifesta agora, tá? Porque se não entendeu essa primeira parte, a gente não vai para lado nenhum, beleza? Esses termos aqui são os termos que estão na frente das letras, ó, tá? E o termo independente é o que está do outro lado do sinal do igual. Ok. Então, essa é a primeira etapa. A segunda etapa, então, é resolver o sistema. Nós vamos utilizar a regra de Cramer, então, dessa vez. Bom, na regra de Cramer, nós temos que calcular o primeiro determinante, que seria o determinante dessa parte aqui, ó. Lembra da regrinha? Primeiro esse determinante. Então, vamos calcular. Então, eu vou escrever aqui, ó. Então, vou colocar aqui D é igual. Vou copiar aqueles números lá. 1, 1, 1. 1, 2, 2. 2, 1, 3. Pronto, eu tenho que calcular esse determinante. Então, utilizando o método de Sarrus, né, ou Sarri, eu vou repetir as duas primeiras. Vou multiplicar a diagonal principal, todas as que têm 3 valores. 3 vezes 2 aqui dá 6, 2 vezes 2 aqui dá 4, 1 vezes 1 aqui dá 1. E do outro lado eu vou multiplicar também, só que agora invertendo o sinal, né? Onde tem 3 valores também. A primeira, 2 vezes 2 dá 4, então aqui dá menos 4. 2 vezes 1, 2 vezes 1, 2, aqui dá menos 2. 3 vezes 1, 3, 3 vezes 1, 3, aqui dá menos 3. E agora eu vou calcular, então, o valor de D. Vamos ver aqui, ó, esse 4 aqui, dá para simplificar com esse 4, agora eu estou somando todo, tá? Aí eu tenho 3 com 2, dá 5. Então eu tenho 6 mais 1 dá 7. Então eu tenho 7 menos 5. Correto? 6 mais 1 dá 7. 3 com 2 dá 5. 7 menos 5, ou seja, eu tenho 2. Então, achei o valor do meu determinante D. E agora, vamos achar o valor de D1. O valor de D1 vai ser... Lembra que agora no valor de D1, o que eu vou fazer? Eu vou substituir essa coluna aqui. Vou substituir essa coluna aqui, que está em azul, no lugar da primeira coluna lá. Vai ficar como? Vai ficar 6, 9 e 11. Segunda. Aí a segunda e a terceira é normal. Então vai ficar 1, 2, 1 aqui. E 1, 2, 3. Novamente, método de Sarri.
Repete as duas colunas. Multiplicação da diagonal principal. Seis vezes 2, 12. 3 vezes 2, 6. 6 vezes 6, 36. Então aqui dá 36. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 11 dá 22. 9 vezes 1, 9 vezes 1, 9. Dá 9. Do outro lado, diagonal secundária. Só um minutinho, pessoal. Só um minutinho. Deixa eu ver. Posso falar? Desculpa, pessoal, pelo incômodo. Vamos lá. Então, multiplicando a diagonal secundária agora, eu tenho 11 vezes 2, ó, dá 22. Então, vai ficar menos 22. 2 vezes 6 dá 12. Então, vai ficar menos 12. 9 vezes 3 dá 27. Vezes 1, 27. Então, vai ficar menos 27. Vamos ver o que dá para cancelar aqui. Ó. Esse 22 aqui dá para simplificar com esse 22, que é menos 22 mais 22 dá 0. Depois, eu tenho... Vamos juntar agora o termo, né? Dá 27 com mais 12, então vai dar aqui, ó. Determinante D1 vai ser 36 mais 9, vou pegar o positivo primeiro. 36 mais 9 vai dar 45. Correto? 45 menos 27 com 12 dá 39. Então, quanto que dá aqui? Menos 39 para 45 vai dar 6, correto? Vamos me acompanhando aí. 39, 40, 45. Dá 6. Esse é o valor de D1. Vamos para o valor de D2, então, agora. Eu vou copiar só essa parte da fração aqui, para a gente ir para uma outra página, para não poluir muito aqui. Tá lá. Nossa equação inicial. Então, agora eu vou calcular o valor de D2. Então, D2 seria utilizar a mesma matriz. No entanto, eu vou subtrair a coluna do meio por esses valores aqui. Seria 1, 1 e 2. Agora, eu vou substituir... Opa! 1, 1 e 2. Aqui ficaria 6, 9 e 11. E aqui ficaria 1, 2, 3. Pelo método de Sarry, eu tenho que copiar essas duas primeiras colunas. E agora, multiplicação diagonal principal. Essa aqui e essa aqui. Então vamos lá, 9 vezes 3 dá 27. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 6 dá 24. E aqui dá 11. Diagonal secundária, onde tem 3 valores. Nove vezes 2, 18. 2 vezes 11, ou menos 18, tá? 9 vezes 2, 18, mas é menos 18. Lembra que multiplica por menos 1. 2 vezes 11, menos 22. E aqui dá menos 18.
6 vezes 3, 18, menos 18. Então, o nosso D2 vai dar o quê? Vamos ver o que dá para juntar aqui. Não dá para fazer muita coisa. Vamos somar. 20 com 20, 40, 47. 47, 48, 49, 50, 51, 62. Vê se vocês conferem aí. 20, 40, 50, 57, 58, 62. Os negativos, eu tenho 10, 20, 30, 40, 48, 50, 58. Confere aí. Então aqui eu tenho 4. 62 menos 58 dá 4. Beleza? E por último, claro, para quem gosta desse método, eu sinceramente eu acho ele muito cansativo, tá? Eu acho muito cansativo, muito fácil de errar. Pelo método de escalonamento, nós já teríamos terminado. Então aqui vai ficar 1, 1 e 2. Vou copiar a segunda, 1, 2 e 1, e vou substituir a terceira pelos valores 6, 9 e 11. Novamente, método Sarri, copia as duas primeiras colunas, diagonal principal, onde tem 3 valores. Aqui dá 22, aqui dá 18 e aqui dá 6. Diagonal secundária. Duas vezes 2, 4, 4 vezes 6, 24. Então fica menos 24. 9 vezes 1 dá 9, então fica menos 9. 11 vezes 1 vezes 1 dá menos 11. O que dá para fazer aqui? Então essa é a diagonal D3. Vamos ver que eu tenho 22 com 18, dá 20, 30, dá 40. Então aqui positivo eu tenho 46. Negativo eu tenho 20, 30, 39, 40, 44. 46 menos 44 dá 2. Beleza? Bom, eu nem pergunto se tem dúvida, porque isso daqui nós já fizemos um monte aí, né? Agora, o que seria o meu x1, y1 e z1 que nós calculávamos na outra aula? Seria o meu x, y, z. Então, eu tenho que calcular o meu x, que vai ser o quê? Vai ser o D1 dividido por D. Lembrando que o D não pode ser zero. No nosso caso, não deu, né? Deu 2. Então, eu vou pegar o D1. Deixa eu voltar aqui para ver quanto que tinha dado. Ó, o D1 deu 6 e o D deu 2. Então, deu 6 dividido por 2. Então, seria 6 dividido por 2, ou seja, 3. O meu y seria o quê? Seria o D2 dividido por D. O D2 está aqui, é 4, e o D é 2. Então, daria 2. E por último, vou colocar aqui no meiozinho o meu Z, que seria o D3 dividido por D. O D3 deu 2, o D deu 2, então seria 2 dividido por 2, deu 1. Então, quer dizer que o nosso sistema, a solução do nosso sistema é o quê? 3, 2 e 1. E é um sistema possível e determinado, porque eu consegui encontrar todos os valores. Agora sim, pessoal. Dúvidas? Tá, é a mesma coisa que fazer uma lei de Cramer normal para resolver. Não entendi, o Gustavo, ficou muito baixo. Você vai fazer por lei de Cramer e vai conseguir resolver normal. Daí as divisões é equivalente a x, y, z. Isso, exatamente. A regra de Cramer é o que nós vimos, era justamente a regra de Cramer é uma ferramenta justamente para resolver o sistema. Então, quando você calcula lá pela regra de Cramer aqueles 3 valores lá, que eu chamei lá no início de x1, x2, x3, era justamente o resultado das incógnitas. Então, a regra de Cramer é a solução do sistema. Exatamente isso. Exatamente isso, sem tirar e nem pôr. Exatamente isso. Deixa eu ver, são 10h30, acho que dá para a gente fazer mais um,
né? Eu vou fazer mais um. Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer agora, eu utilizar esse exemplo da lei de Kirchhoff, que eu passei para o material de vocês. Tem um exemplo aqui, eu vou copiar, só que esse aqui eu não vou fazer pela regra de Cramer, porque é um sistema ele é maior, tá? Acho que tem cinco equações, se eu não me engano. Ó, aqui tem um sistema, tem um circuito, tá? Eu tenho um circuito. Essa parte eu não sou eletricista, então eu não sei como é que monta isso. Eu sei que aplicando a lei de Kirchhoff nesse sistema, eu consigo retirar essas equações aqui, ó. Eu consigo tirar essas equações. Também não sei se está certo, tá, pessoal? Vamos fazer de conta que está. Se tiver errado aí, depois alguém pode me falar, professor, ó, tem um negocinho ali que está errado e depois eu corrijo, tá? Mas o fato é que você tem que separar por malhas, né? Então você tem os nós, que são os nós aqui, o A, B, C, D, E e F, tem os nós, e depois você tem que separar por malhas. Aí você consegue tirar nesse caso aí 4 malhas desse circuito. E dessas malhas você obtém esse conjunto de equações aqui, onde as minhas incógnitas são as intensidades de corrente. Né? Veja que eu tenho intensidade de corrente I1, I2, I3 e I4 esparramada aí no meu sistema, onde está indicando a direção. Tá vendo aqui, ó, I1, I2, I3, tá bem pequenininho aí, não tá dando nem para ver direito, mas o que me interessa é o sistema. A parte de elétrica vocês vão ver aí com os professores de eletricidade. Então, eu acabei chegando nesse sistema, só que esse sistema está meio bagunçado, então eu vou organizar ele para poder resolver. Então, o que eu vou fazer? Eu vou escrever novamente aqui embaixo e vou melhorar isso aqui. Ó. Vou colocar na sequência I1, I2, I3, I4 e deixar o termo independente do lado de lá. Então a primeira vai ficar assim, ó, I1 menos 2I2. O 3 e 3 está do outro lado do igual, então eu vou passar para o lado de cá. Então vai ficar menos 3I3. O I4 também está do outro lado, eu vou passar para o lado de cá. Então vai ficar mais 4I4 igual, aí o termo dependente eu vou deixar ali mesmo, menos 4. Na segunda, não tenho I1, não, tenho I1, 3 e 1. Então vai ficar 3 e 1. I2 é que eu não tenho, aí eu tenho menos I3 aqui, ó. Aí tenho mais 2 e 4. E esse menos 16 que está do lado de cá, eu vou passar para o lado de lá, para deixar o termo independente aqui, ó. Então vai ficar 16. Na terceira, eu não tenho I1, eu só tenho 5 e 2, tenho 2 e 3, o 3 e 4 eu vou passar para o lado de cá, então vai ficar menos 3 e 4. E o 20 eu vou deixar do lado de lá mesmo. Agora a última, eu tenho I1 que está aqui, ó, eu vou passar para o lado de lá, então vai ficar 4 e 1. Mais I2. Não tenho I3. Aí vai ficar menos 7 e 4. E esse termo independente que é menos 10, eu vou passar para o outro lado, vai ficar com 10. Beleza? Me acompanharam aí? Deixa eu conferir aqui se está tudo certinho. Menos 4, 16, 20, 10. 4, 2, menos 3, menos 7. Menos 3, menos 1, 2. Menos 2, 5, 1, 1, 3, 0 e 4. Exatamente, pronto. Eu melhorei o sistema. Agora eu vou resolver. Então, o primeiro passo é escrever o meu sistema somente com os termos numerais, né? Então, ó, aqui eu tenho 1, depois eu tenho menos 2, menos 3, 4 e termo independente aqui, menos 4.
Segunda linha, eu tenho 3. Aqui eu não tenho nada, então é 0. Depois eu tenho menos 1. Depois eu tenho 2 aqui. E no final, 16 como termo independente. Terceira linha, eu tenho 0 aqui, ó. 5, 2, menos 3 e 20. E por último, 4, 1, 0, menos 7 e 10. Beleza, pessoal? Deu para entender o que nós fizemos até aqui, né? Agora é só repetição. Pode Professor, falar. você poderia fazer com mais calma? Porque eu tenho mais facilidade com regra de Cramer, daí eu tô tentando aprender melhor escalonamento. Ok. Não, mas por enquanto eu ainda não fiz nada de novo. Eu só peguei os valores lá e copiei, tá? Você Professor, entendeu? vai ter lista pra gente entregar hoje? Não, hoje não. Hoje não vai dar tempo, tá? Hoje não vai dar tempo. Só segura aí, só no finalzinho eu só vou ver quem que está presente para poder anotar a chamada. Eu só vou terminar essa daqui só, tá? Ainda acho que dá um. Deixa eu ver aqui quanto tempo que nós temos ainda. Termina às 11h05? É 10h28. Então dá tempo ainda. É 11h05 que termina, né? É 11h05. Estamos dentro ainda do horário. Só vou terminar essa daqui, depois eu vou fazer a chamada. Aí a lista nós vamos fazer semana que vem. Tá, então, voltando, essa parte de que eu tirei os números aqui, tá entendido, né? Ou alguém ficou em dúvida do que eu fiz aqui? Se tiver dúvida, fala agora. Acho que dá pra entender. Deu, né? Então pronto. Então eu vou pegar isso daqui e vou colocar numa outra página para a gente continuar. Tá aqui, ó. Só copiei de lá e trouxe para cá. Agora nós vamos resolver esse sistema através da regra de Cramer. Vou colocar aqui, ó, igual. Vou colocar a coluna. Vou copiar a primeira linha. Pessoal, se tiver ainda muita dúvida com relação à regra de Cramer, tem um vídeo meu lá no YouTube que está postado lá na primeira aula. Vão lá, assiste, não tenha preguiça de assistir o vídeo, porque eu faço passo a passo, vocês podem voltar 50 vezes para poder tentar fazer. E agora? Bom, agora eu tenho que eliminar esse termo aqui, ó. É 0. Tem que eliminar ele. De que maneira que eu elimino? Multiplicando a primeira por 3 e subtraindo da segunda, correto? Ó, eu vou multiplicar essa linha por 3 e vou subtrair da segunda. Então vai ficar assim, ó. 3 vezes 1, 3. 3 menos 3, 0. Agora eu vou fazer com todas as outras. 3 vezes 2 dá menos 6. Menos 6 com mais, eu estou fazendo mais ou menos, menos, com menos 0, continua sendo menos 6, correto? Porque ó, 3 vezes 2, 3 vezes menos 2 dá menos 6. Menos 6 menos 0 dá menos 6. A próxima, 3 vezes menos 3 dá menos 9. Menos 9 com menos menos 1, então seria isso aqui, ó, menos menos 1. Menos com menos dá mais, então fica menos 9 com mais 1, ou seja, menos 8. Então, vem aqui, menos 8. O senhor poderia fazer ao contrário? Poderia pegar e multiplicar a primeira por menos 3 e somar com a outra? Poderia também. Tá? Poderia. Fica a critério. 3 vezes 4, 12. 12 menos 2 dá 10. Esse não precisa nem rascunhar. Esse fica mais fácil. E a última agora, o termo independente. 3 vezes 4 dá menos 12. Eu vou rascunhar aqui, dá menos 12. Menos 12 menos 16, porque eu tenho que subtrair da de baixo, isso aqui dá menos 28. Coloca lá. Tá entendido aqui ou eu preciso voltar? Essa linha. Para quem tinha pedido aí para andar mais devagar, tá entendido?
Ou eu preciso voltar? Ok, então vamos lá. Eu acho que deu para entender a primeira Deu para linha. entender? Ok, então nós vamos fazer a mesma coisa agora. Só que é o seguinte, ó, aqui já tem zero, ó. Aqui já tem zero. Então eu não preciso fazer zero, já tem. Então eu vou simplesmente copiar ela. Por quê? Porque já está zero. Opa, menos 3 aqui. Então só estou copiando, ó. Por quê? Porque já tem zero aqui. E aqui 20. Agora na última não, ó. Mas Aqui eu é tenho, 4. Oi? Pode não tem que perguntar. zerar o 5? Não, sim, mas eu vou Não tem que zerar. zerar. Sim, eu vou zerar o 5, mas eu vou zerar na próxima etapa, porque eu preciso zerar o 4 aqui primeiro. Eu preciso zerar primeiro os elementos da primeira coluna. Então eu vou zerar o 4 aqui primeiro, ó. Tá? Esse 4 aqui, ó. Entendi. Esse 4 aqui, eu vou zerar. Primeiro eu preciso zerar esse 4 aqui. Opa, por que não está rabiscando? Nós zeramos primeiro a primeira coluna, depois a segunda, depois a terceira. Nós zeramos É primeiro isso? esse 3 aqui, ó. Certo? Não sei se está conseguindo ver aqui, meu. Deixa eu... Sim. Mas aí nós temos que zerar primeiro a primeira coluna, né? Isso, a primeira coluna. Então eu vou zerar esse 4 Que no primeiro. caso seria a segunda linha, a terceira linha E e a a quarta quarta linha. linha. Isso. Daí depois nós vamos para Para a a segunda coluna. segunda coluna. Isso, exatamente. Depois não, a segunda Entendi. coluna. Tá? Ok, então, voltando lá. Então, eu vou zerar esse 4. De que maneira? Ora, eu vou multiplicar de cima. Vamos multiplicar por menos 4 agora. Talvez alguém ache que é mais fácil multiplicar por número negativo. Vou multiplicar por menos 4. Então, vou multiplicar por menos 4 essa primeira linha e vou somar com a outra. Então, vai ficar menos 4. Deixa esse parênteses aqui, ficou muito... Aí, menos 4 vezes 1, menos 4. Menos 4 com mais 4, 0. Pronto, é o que a gente queria. Agora, vamos fazer com as outras também. Menos 4 vezes menos 2 dá mais 8, correto? Jogo de sinal, menos com menos dá mais. 4 vezes 2 dá 8. Lembrando que agora nós estamos somando. Então, mais 1 dá 9. Então, aqui fica 9. A outra agora. Menos 4 vezes menos 3 fica mais 12. Mais 12 com mais 0 dá 12. Coloca aqui. Menos 4, rascunho. Menos 4 vezes 4 dá menos 16. Menos 16 com mais menos 7, porque eu estou somando agora, né? Lembra que eu estou somando. Ó. Menos 4 vezes 1, menos 4 com mais 4 dá 0. Então, eu estou somando. Então, vai dar quanto? Isso aqui vai dar 16, 22, 23. Então, vai dar menos 23. Certo? E a última, termo independente, para poder encerrar. Menos 4 vezes menos 4 dá 16, porque menos com menos dá mais. Mais 10 dá 26. Coloca aqui. Pronto. Aí nós zeramos esse termo agora. Agora, qual o termo que eu tenho que zerar? É onde está o 5 aqui. Correto? Ó, o termo que eu tenho que zerar agora é esse aqui. Porque tem que fazer uma escadinha, lembra? Tem que fazer uma escadinha. Então, agora eu vou zerar esse termo e esse termo aqui, que seria a segunda coluna. O 5, onde tem 5 e onde tem 9. Tá? Então, vamos lá. Como é que eu faço para poder zerar esse termo? Primeiro, eu vou copiar a primeira. Vou copiar a primeira linha. Vamos lá, vou copiar a primeira e vou copiar a segunda. Então, nessa segunda aqui, eu vou fazer um negócio aqui para poder ficar mais fácil para a gente trabalhar com números menores, tá? Aqui dá 4 e aqui o termo independente dá menos 4. Veja, vocês lembram que quando nós falamos sobre sistemas, eu posso modificar uma linha qualquer sempre na linha, não a coluna, tá? Eu posso sempre modificar uma linha qualquer porque eu tenho uma igualdade.
Então veja que essa segunda linha aqui, ó, percebe que ela é tudo múltiplo de 6? É tudo múltiplo de 6, é tudo par? É tudo par. Então eu vou diminuir um pouco essa linha para ficar com números menores, para a gente poder trabalhar menor. Então eu vou dividir toda essa linha aqui, ó, eu vou dividir ela por 2. Então vai ficar menos 6 dividido por 2. Posso dividir por menos 2? Posso também. Eu vou dividir por 2. Menos 6 dividido por 2 vai dar o quê? Menos 3. Então vou colocar menos 3 aqui. Ó. Menos 8 dividido por 2 dá menos 4. 10 dividido por 2 dá 5. Menos 28 dividido por 2 dá menos 14. Por que eu fiz isso? Só para trabalhar com números menores. Tá? Isso eu posso fazer, eu posso multiplicar, posso dividir, desde que eu faça com a linha toda. Nunca com a coluna, só com a linha. Agora sim, para não criar confusão, eu vou copiar de novo os outros termos, porque senão eu teria que multiplicar nessa linha aqui. Para não criar confusão, eu vou copiar aqui, eu só vou fazer essa alteração só por enquanto. Vou copiar aqui de novo. 2 menos 3 e 30 e 20. Depois aqui fica 0, 9, 12, menos 23 e 26. Agora sim, agora que eu vou trabalhar com ela. Então vamos lá, vou copiar a primeira. Vou copiar agora a segunda, que eu dividi por 2 ali em cima. Ok, agora eu tenho que zerar aqui onde está o 0, o 5. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que multiplicar a de cima por 5 e multiplicar a de baixo por 3. Porque aí eu vou ter 15 e 15. Isso vai dar 0. Entenderam por que eu dividi por 2 lá em cima? Porque senão eu ia ter que multiplicar por 6. Ia dar um número muito grande. Então, 5 vezes 3 dá 15. Então, eu tenho menos 15. 3 vezes 5 dá 15. Então, dá 0. Então, aqui eu já tinha 0. Aqui dá 0. Agora, vamos para a próxima coluna. 5 vezes menos 4, isso dá menos 20. 3 vezes 2, isso dá 6. Lembra que agora eu estou somando, tá? Porque ali já era negativa, eu estou somando. Então, dá menos 20 com mais 6. Menos 20 com mais 6 dá menos 14. Eu coloco menos 14 aqui. A próxima. 5 vezes 5 dá 25. 3 vezes 3 dá 9, então dá menos 9. Então eu tenho 25 menos 9. Então dá 25 menos 5, dá 20 menos 4. Dá 16. E a última, 5 vezes menos 14. Vou apagar o rascunho aqui. 5 vezes menos 14. 5 vezes menos 14 vai dar menos 0, dá menos 70. Fizeram a calculadora aí, 5 vezes 4 dá 20, dá menos 70. 3 vezes 20 dá 60. Então fica 70 menos 60, 60 menos 70, que dá menos 10. Então aqui menos 10. Beleza? E agora? Agora tem que zerar onde está o 9 aqui. Tá? Tem que zerar onde está o 9. Então eu vou apagar esse vezes 3 aqui, vou tirar esse vezes 5 aqui. Por quanto que eu tenho que multiplicar? Ora, por 3, né? 3 vezes 3 é 9, né? Se eu multiplicar de cima por 3, já vai dar 9, correto? Então é só multiplicar por 3 e somar com a de baixo. 3 vezes 3 dá 9, então dá menos 9. Com mais 9 dá 0. Então aqui eu já tinha 0, aqui eu já adquiri 0. Vamos ver as outras agora. 3 vezes 4 dá menos 12. Menos 12, olha, aqui é 12. Então vai ficar menos 12 com mais 12, ou seja, também dá 0. Também dá 0. 3 vezes 5 dá 15. Então aqui eu vou ter 15 menos 23. 15 menos 23, 15 para 20 é 5, dá 8, dá menos 8. Correto?
3 vezes 5, 15. 15 menos 23. 15 para 25 dá 8, dá menos 8. Ok. E por último agora, 3 vezes 14. 3 vezes 4, 16. Vai 1, 3 não tá. Dá menos 46. Não, menos 42. Né? 3 vezes 4, 12. 42, menos 42. Mais 26. Então é só fazer 42 menos 26. Isso aqui vai dar 20 para 40 dá 20. 42, deixa eu fazer aqui do lado. 42 menos 26. Dá 16. 42 menos 26, isso aqui dá 16. Então dá menos 16, porque é negativo ali. Pronto. Acabei essa parte do escalonamento. Tem que fazer mais alguma coisa? Não. Por quê? Porque nós tivemos a felicidade de zerar esse termo aqui já, na hora que a gente fez esse cálculo. Então, olha a escadinha que nós tivemos aqui. Ó. Olha a escadinha de zeros que nós tivemos aqui. Aí eu sei que a minha matriz está escalonada. Beleza? E dúvidas por enquanto? Posso continuar? Bom, claro que depois vocês têm esse vídeo, pessoal. Eu vou colocar esse vídeo no YouTube. Se alguém que estiver com dúvida e quiser aprender isso aí de verdade, volta lá no vídeo e assiste novamente, vai parando o vídeo, tá? O vídeo eu sempre gravo ali, acho que eu sou um dos poucos professores aí que estão disponibilizando os vídeos, as aulas gravadas. Vai estar lá, depois você volta lá e assiste quantas vezes você quiser. E agora, como é que eu faço para poder achar os valores de I1, I2, I3 e I4? Ora, eu começo por aqui embaixo. Ó. Eu começo aqui por baixo. Ó. Olha aqui o que eu tenho aqui. Ó. Eu tenho aqui menos 8, menos 16. Essa é a última equação. Qual que era a última equação? I4. Lembra lá? Vamos voltar lá. Quer ver? Acho que está aqui. Acho que está aqui. Ó. Não. Aqui. Olha lá. Ó. Olha, a última equação aqui ó, é I4. Tá? Olha aqui, ó, é I4. Depois I3, I2 e I1. Então, vamos voltar lá. Então, essa última equação aqui, eu tenho que menos 8 I4 é igual a menos 16. Dividindo os dois lados por menos 8, eu obtenho que I4 é igual a 2. Beleza? Ó, dividir os dois lados por menos 8. Menos 8 dividido por menos 8 dá 1. Menos 16 dividido por menos 8, menos com menos dá mais, dá 2. 2 o quê? I é medido em quê? Em ampere. Intensidade corrente é medida em ampere. Então eu tenho 2 amperes para I4. E I3 agora? Ora, I3 eu pego a segunda equação, essa daqui. Ó. Pega a segunda linha de baixo para cima. Então, o que ela me diz? Ela me diz que menos 14, o quê? I3, mais 16, o quê? I4, onde ela está? É igual a menos 10. O I4 eu já sei quanto que vale, então vamos substituir. Então, vai ficar menos 14, I3. Ó, o I4 vale 2, então vai ficar 2 vezes 16. 2 vezes 16 dá 32. Então vai ficar mais 32 igual a menos 10. Passando esse 32 para o lado de lá, eu tenho menos 14 e 3 igual a menos 10 com menos 32, né? Subtraindo 32 dos dois lados. Então eu vou ter menos 42. Veja, dá para dividir por 14 dos dois lados, porque 42 é múltiplo de 14, né? Então, dividindo por 14 dos dois lados, por menos 14, isso aqui vai dar 3. Beleza? 3 o quê? 3 amperes. Ok. Eu vou copiar, eu vou para outra página, porque não cabe mais aqui, que eu vou calcular o I2 e o I1. Então, eu vou copiar isso aqui. E vamos
colar aqui numa outra página. Pronto, isso aqui é o que nós tínhamos lá. Então agora eu vou para onde? Ora, eu vou para a terceira linha, de baixo para cima. Então eu vou ter o quê? Eu vou ter menos 3 e 2, menos 4 e 3. Olha lá, só estou copiando os números. Mais 5 e 4. Isso daqui dá quanto? Menos 14. Ó, menos 3, menos 4, 5. Menos 3, menos 4, 5, menos 14. O I4, nós já sabemos, deixa eu escrever os valores aqui. Ó. O I4 vale 2 e o I3 vale 3. Então vamos substituir agora. Então vai ficar menos 3 e 2, menos 4 vezes o I3. O I3 é 3, então 4 vezes 3, 12. Mais 5 vezes o I4. O I4 vale 2. 5 vezes 2, 10. Isso aqui é igual a menos 14. Então, aqui eu tenho que menos 3 e 2. Menos 12 com mais 10 dá menos 2, correto? Menos 2. Passando para o outro lado de lá, vai ficar mais 2. Então, vai ficar 2 menos 14. Ora, 2 menos 14 dá 12, né? Então, dá menos 12. Dividindo por menos 3 dos dois lados, dá 4. Pronto, já descobri 4 amperes. Já descobri o valor de I2. Por último agora, para terminar, vamos descobrir o valor de I1. De que maneira? Mesma coisa, eu vou pegar a primeira lá agora. Eu vou pegar a primeira, ó, é I1, menos 2, I2, menos 3, I3, mais 4, I4. Isso aqui tem que dar menos 4. Substituindo, eu vou ter então I1 menos 2 e 2. O I2 vale 4, acabamos de descobrir. Então 4 vezes 2 dá 8. Então aqui dá menos 8. Menos 3 e 3. E 3 dá 3. Então 3 vezes 3, 9. Mais 4 e 4. O I4 dá 2. 4 vezes 2, 8. Isso aqui é igual a menos 4. Esse aqui, menos 8 com mais 8 aqui dá 0. Então vai sobrar aqui o I1 é menos 4, o 9 passa para o lado de lá. Então vai ficar menos 4 com mais 9. Ou seja, o I1 é 9 menos 4, que dá 5. 5 amperes. Tá certo? Agora, tem uma observação. Então, quer dizer que a solução do nosso sistema teria aí o valor da amperagem de cada... Deixa eu voltar aqui no desenho inicial. Ó. Eu teria a amperagem de cada uma dessas malhas aí. Agora, se eu não me engano, existe o fato de que essa flechinha aqui, ó, que está em vermelho, tá? Essa flechinha que está em vermelho, sou eu que coloco no sistema. Tá? Sou eu que indico a direção dela. Tá? Então, o que acontece? Se por acaso, na hora que você for fazer aqueles cálculos, você chegar num valor negativo, ou seja, vamos fazer de conta que a sua amperagem, sei lá, tivesse dado um valor aí, vamos supor que você tivesse chegado lá que I2, por exemplo, tivesse dado menos 4. Tá? O que significa? Significa que você adotou o sentido contrário dela. Então, quer dizer que, na realidade, os elétrons, eles não estão passando no fio naquele sentido que você adotou. Porque essas flechinhas aqui, ó, se eu me lembro um pouco de física, quando eu estudei isso, que já tem muito tempo, essas flechinhas que estão em vermelhos aqui, sou eu que adoto, em cada malha. Então, sou eu que adoto. Eu estou dizendo para que lado que os elétrons estão percorrendo, de que lado do fio que eles estão caminhando. E se por acaso o lado é um valor negativo, é porque você adotou incorretamente. Então quer dizer que você tem que inverter a posição da sua flecha. A sua flecha não estaria indo naquele sentido, mas estaria indo no sentido contrário. Beleza, pessoal? Beleza. Professor, você pode voltar nas equações para mim ver de novo? Em qual delas? Nessas últimas aqui? Nas duas. Uhum. Nas duas últimas? Então, enquanto vai vendo aí, o que nós tínhamos Pode então... voltar na outra também? Na outra também? Uhum.
mas na outra não tem como eu colocar as duas ao mesmo tempo. Eu vou deixar aqui então na tela. Sim, aham. Então, pessoal, sistema linear, ele serve para isso, tá? A regra de Cramer serve para calcular o sistema linear, escalonamento serve para solucionar sistema linear. Um sistema linear é um sistema de é, várias equações lineares, tá certo? Um sistema é dito homogêneo quando todos os termos independentes é igual a zero, tá certo? E uma equação é dita homogênea quando ela é igual a zero, quando não tem termo independente, tá? Bom, para a área de vocês, isso é interessante saber calcular, tá? Eu coloquei ali um sistema, pela lei de Kirchhoff, eu coloquei ali é, alguns nós, né? Ali deu para formar 4 malhas, mas pode aparecer mais, pode ter 5, pode ter 6, e, e o método de solução é esse daí. Claro que existem, só para essa ideia, não é que vocês vão, quando vocês forem profissionais, que vocês vão ter que se debruçar sobre o papel e fazer isso à mão, tá? É só para vocês saberem como o sistema funciona, porque hoje já existem computadores que fazem esses cálculos aí perfeitamente, tá? Então é só para vocês saberem como que o processo funciona, tá certo? Essa é que é a ideia. Beleza? Deixa eu interromper então aqui a nossa gravação, que por hoje é isso. Eu acho que já foi